Opa, beleza, gente? Então, vamos retomar o conteúdo aqui. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né? A gente já viu a estrutura atômica, já viu como que os átomos se comportam, e a gente viu que eles são formados de prótons e elétrons que têm carga positiva. Aqui na imagem, acho que vocês lembram dessa atividade que eu passei para vocês, as cargas positivas, elas são representadas pelos prótons, elas não saem do lugar, certo? O que eu pedi para vocês observarem aqui? Principalmente o que acontece com as cargas. Então, se a gente olhar aqui, os três corpos, a blusa, a bexiga e a parede, estão eletricamente neutros. Por que eu sei que eles estão neutros? Porque a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, né? E se eu aproximar o balão da parede, ó, apesar daqui ele estar simulando que ele fica parado, né? Na verdade, a gravidade puxaria para baixo, cairia, né? Ou se fosse balão de gás hélio, né? Com hélio dentro dele, que é mais leve que o ar, ele subiria. Mas aqui a ideia é só simular a atração e repulsão entre cargas elétricas. Então a gente tem aqui que o balão está zerado, não tem carga nenhuma, parede nenhuma. Então nenhuma carga se move aqui, né? Vamos lá, pegamos um pouquinho das cargas da blusa ali. Então o balão agora ele não está mais neutro, né? Eu só não posso soltar ele aqui, que senão ele começa a se mover. Ó. Por quê? Porque agora ele não está neutro, está negativo e a blusa de lã está positiva. Isso significa o quê? Que os opostos se atraem e as cargas negativas do balão estão sendo atraídas pelas positivas da blusa. Agora vamos aproximar isso aqui da parede, né, o balão da parede, para ver o que acontece. Ó. Nossa, bem pouquinho ali, mas dá para perceber que essas cargas negativas aqui, elas começam a se afastar, né? Começam a se afastar da onde o balão encostou. Por quê? Porque perto delas chegou essas cargas negativas aqui, certo? Aí os iguais se repelem. Isso fica mais evidente quando eu coloco muita carga negativa no balão. Por que ele está sendo atraído aqui? O balão ficou parado. Se eu colocar mais perto da blusa de lã, ele é atraído pela blusa de lã. Por quê? Os opostos se atraem. E vocês já fizeram aquelas contas que a força elétrica é inversamente proporcional ao R. O F está na parte de cima da fração e o R está na parte de baixo da fração. Né? Isso é inversamente proporcional. Significa que se a distância diminui, a distância fica pequenininha, a força aumenta. Né? Então, quanto menor a distância, maior vai ser a força. Então, aqui ele está mais perto daqui e está agora mais perto daqui. Opa, agora tem força suficiente. Né? Veja, as cargas negativas foram atraídas pelas cargas positivas, mas à medida que se aproximava, repeliu todas as cargas negativas aqui, certo? Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês, é possível grudar um canudo na parede? Sim, né? Se a gente atritar o canudo com um pedaço de lã ou com um pedaço de papel, o papel ficaria positivo, assim como a lã, e a bexiga ficaria negativo. Então, os elétrons que passaram de um lugar para o outro. Tranquilo? E aí, por que aproxima? Por que gruda? Porque quando o canudo cheio de carga negativa se aproximar da parede, ele vai tentar atrair para perto dele as cargas positivas. Mas como eu falei, elas são fixas, elas são os prótons, elas não saem do lugar. Mas em compensação, ele vai afastar um pouquinho as cargas negativas. Né? Se afastou um pouquinho a carga negativa, esse pedaço aqui da parede, eu posso dizer então que ele ficou positivo. Já aquele pedaço do outro lado ficou negativo. Tranquilo? Tá? Então isso daí é tudo para a gente entrar no nosso novo conceito, no nosso novo conteúdo. Tá? Então o que você tem que lembrar daqui, desse aqui? Né? Que a carga elétrica negativa é que sempre vai passar de um lugar para o outro, certo? Que uma carga sempre vai tender a atrair uma carga de sinal contrário e repelir uma de mesmo sinal.
Aí, para entender isso, também foram criados outros dois conceitos, né? O conceito de campo elétrico. Né? Veja, quando eu penso em força elétrica, eu tenho que pensar sempre num par de cargas, né? Porque a força elétrica é sempre sentida por duas cargas próximas uma da outra, certo? Agora, quando eu penso só em quem está gerando a força, ou digamos, eu só tenho acesso a uma carga elétrica, aí eu não tenho como pensar ainda em força elétrica, né? Por quê? Porque a força elétrica, ela vai sempre depender da segunda carga. Então, os cientistas há muito tempo atrás criaram o conceito de campo elétrico, que é ao redor dessas cargas negativas aqui, não é? Ou ao redor das cargas positivas da blusa, gera uma região ao redor dela que sente força. Então a definição de campo é essa. É uma região ao redor de uma carga onde a gente sente força. E vocês já conhecem outro campo também, vocês conhecem o campo gravitacional. Só que em vez de ser criado por carga elétrica, ele é criado por massa. Né? O maior que a gente sente é a Terra. Né? Então ao redor da Terra tem uma região onde a própria massa da Terra começa a atrair tudo para dentro dela. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente consegue entender força elétrica muito bem, ainda bem que vocês lembraram. Eu tinha esquecido por um momento, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui nesse site, né? O site está escrito aqui em cima, fet.colorado.edu. Você tem um monte de experimentos ali. Eu deixei o site aqui em inglês, mas vocês conseguem tranquilamente observar eles em português, né? Lá no final da página você pode escolher. Vou deixar ele em inglês aqui para forçar um pouquinho, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo, né? E mostrar que ele tem outras coisas a respeito, né? Um monte de experimentos. Experimentos entre aspas, né? Por quê? Porque é simulação. Mas então aqui a gente faz, para entender por que essa simulação é válida, pensa o seguinte. Os caras há muito tempo atrás estudaram e observaram a natureza. Observando a natureza, eles testaram, retestaram e descobriram leis que explicam aquilo que eles observaram. Veja, não é que a lei criou aquilo ali, é bem o contrário. Aquilo que eles observaram, né, por exemplo, a bexiga grudando na parede, a bexiga puxando o cabelo de uma pessoa, né, por conta dessas interações elétricas, eles observaram e criaram leis. Essas leis viraram fórmulas matemáticas. Essas fórmulas matemáticas a gente consegue reproduzir no computador, fazendo cálculo ou fazendo se comportar como se fosse a própria natureza. A gente falou de campo elétrico, então eu vou mostrar para vocês esse carinha aqui, ó. Tá? Tá escrito aqui Charges and Fields, cargas e campos, já que vocês estudaram campo elétrico, né? Então vamos lá. Eu tenho que clicar no play aqui, né? Aí ele abre para mim a simulação aqui. O que eu quero ver? Ó? Campo elétrico, direção apenas, né? A voltagem, os valores, o grid. Então vamos colocar uma carga positiva ali, 1 nanocoulomb. Olha o valor aqui embaixo, 1 nanocoulomb. O que são essas flechinhas aqui? Essas flechinhas são exatamente o campo elétrico. Sabe aquela região ao redor da carga, onde a gente pode sentir uma força? Então tá aqui. Vou colocar um sensor. Um sensor é como se fosse um aparelho que conseguiria medir, né? Ah, olha aqui, ó. Então se eu colocar um sensor aqui, ele vai me dar esse valor da flechinha vermelha aqui. O tamanho da flechinha o tamanho dela é um módulo, certo? Esse módulo aqui me diz a intensidade do campo, se ele é forte, se ele é fraco. E a direção, né, dessa flechinha vermelha, direção em sentido dessa flechinha vermelha, eu posso deduzir qual é o tipo dessa carga aqui. Se ele me mostrar que é um campo indo para fora da carga, eu vou dizer que a carga então é
positiva, certo? Agora, se ao contrário, eu tenho que resetar aqui, desculpa. Se ao contrário, eu colocar uma carga negativa aqui, olha o que aconteceu com o campo. Ele está apontando para a carga agora, né? E olha o que aconteceu com o sensor. Apontou para a carga. E lá, lembra aquela história de inversamente proporcional à distância? Então, olha aqui, ó a intensidade da flechinha. Quanto mais longe, menor ela fica. Quanto mais próximo da carga, maior ela fica. Tranquilo? Ó, e sempre apontando para o centro daquela carga ali. Tranquilo? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês também? Né? Que quando eu coloco mais de uma carga, uma próximo da outra, bagunça o campo todo. Então, o campo elétrico, ou seja, o que eu vou sentir de força elétrica sempre vai depender de todas as cargas que eu coloque ali, né? Vamos colocar de novo uma carga apenas, vamos colocar aqui, e o sensor aqui, ó. Tá? Por um pouquinho mais perto do sensor. Só que agora eu vou aumentar a carga aqui, ó. Opa, olha lá, dobrou de tamanho o campo elétrico. Se eu colocar mais uma carga aqui, aumenta mais ainda. Então, quanto mais carga eu coloco ali, mais vou sentir a ação do campo elétrico. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu coloquei 4 cargas negativas. Vou colocar uma carga positiva. O campo começa a diminuir. Né? O que acontece? A gente começa a somar os efeitos. Se tinha 4 cargas puxando o campo elétrico para dentro da bolinha azul, agora existe 2 empurrando o campo para longe da bolinha azul. Na soma, é como se eu tivesse 2 unidades de campo aqui. Vou colocar mais uma aqui e mais uma aqui. Né? Então, por que no nosso dia a dia a gente quase não sente o campo elétrico? Porque está aqui. A maioria dos corpos são nêutrons. Tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa importante, ó. Em vez de ver o campo elétrico, vamos ver a voltagem. Tá vendo? Agora eu não tenho direção e sentido, porque a voltagem, nosso potencial elétrico, ele não tem direção, né? Ele só depende da distância. Então, assim, imaginem linhas fazendo círculos aqui, né? Vamos colocar aqui bem num ponto, daí a gente consegue ver, tá? Então, imagine um círculo tudo ao redor aqui, né? Então, tem várias linhas, um círculo com várias linhas ao redor, aqui assim, ou melhor, vários círculos cujo centro é a carga positiva, que me dá uma vontade de qualquer outra carga que eu coloque aqui perto, de ser atraído por essa aqui. E, como vocês viram pelas contas, o potencial está diretamente relacionado ao campo elétrico, né? Cadê o nosso sensor? Eu posso colocar aqui, né, bem próximo, tem um campo elétrico e um potencial bem alto, e à medida que vai se afastando, o campo elétrico e o potencial vão diminuindo até desaparecer. Posso colocar valores, ó, né? Então esse VM aqui, volt por metro, é a unidade do campo elétrico. Volt é o potencial, é a vontade que qualquer outra carga teria de ou se aproximar ou se afastar dessa aqui, certo? E está relacionado à distância, né? Quanto menor a distância, maior aquele valor ali de cima. E se eu me afasto aqui, né, ele vai diminuindo aquele valor. Quanto maior a distância, vai ficando menor aquele valor. Tranquilo? Então, isso aqui a gente pode fazer as contas para ver se os caras estão fazendo a simulação correta. Vocês sabem a fórmula, né? Você tem aqui carga, você através daqui, você consegue medir distância e o campo. O campo está aqui, para quem não percebeu, aqui do lado eu tenho uma trena, né? Vou colocar aqui no centro dessa esfera, certo? E a outra, primeiro deixa eu colocar aqui, né, ó, aqui na beiradinha do item amarelo aqui, pode ser que não esteja tão visível para vocês,
mas ele tem uma cruzinha vermelha, né? Então eu coloquei aqui, ó, 60 centímetros. Posso fazer aqui, só para facilitar a conta, colocar exatamente 1 metro. 100,5, né, que é 1 metro, 0,5. E eu coloco aqui daí a carga elétrica exatamente é 1 metro, ou desculpa, a carga elétrica não, nosso medidor de campo elétrico aqui é exatamente 1 metro. E aí eu tenho, as 3 unidades eu tenho, a distância, o campo elétrico e a carga. Posso fazer a regra de 3, escolho 2, por exemplo, a distância e o campo, para ver se corresponde a essa carga aqui. Tranquilo? Lembra que tem aquela constante K também no meio. Então vocês podem brincar um pouquinho com esse aqui, podem pegar os exercícios que já foram passados para vocês naquelas listas lá. Se vocês não têm acesso mais a ela, me avisa que eu disponibilizo todos os exercícios para vocês. Para quem respondeu é para ter recebido no e-mail, tá? Eu mandar a resposta pelo e-mail do @escola, as correções de todos os formulários lá que eu passei para vocês. Tranquilo? Bom, então isso aqui foi só para dar uma recordada, uma resumida em tudo que a gente viu até agora. Campo elétrico, então ele me diz para qual direção e qual a intensidade da força que uma outra carga pode sentir aqui, e o potencial me diz qual é a vontade que uma outra carga teria de se aproximar ou se afastar dessa carga aqui no meio. Tranquilo? E por que a gente cria então, gente, essas unidades chamadas potencial? Porque daí eu não preciso mais me preocupar com essa carga aqui no meio, né? Então, por exemplo, digamos que eu não soubesse qual é essa carga que está aqui no meio. Essa vermelha ali, que eu peguei uma bolinha vermelha só, que está escrito mais 1 nanocoulomb aqui. Digamos que eu não soubesse isso aqui de baixo, né? Escondi isso aqui. Eu sei que nesse ponto aqui, onde está o nosso sensor, qualquer carga que for colocada aqui vai sentir um potencial de 8,45 volts. Como é positivo, eu sei que a tendência, se for uma carga negativa, é de se aproximar e ir contra essa flecha vermelha, então se aproximar do centro. Se for uma outra carga positiva, ele vai sentir a mesma direção da flechinha vermelha, ou seja, vai se afastar. E eu não preciso saber nada dessa carga aqui no meio, basta que eu saiba esse valor aqui. Tá? Então essa é uma das vantagens e um dos motivos de ter sido criado esse negócio chamado voltagem, ou potencial elétrico. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente não vai mais estudar as cargas bonitinhas assim, paradinhas aqui, né? Ela não vai mais estudar isso aqui, tá? O que a gente vai estudar agora? Quando as cargas estão em movimento, né? Ó, se eu coloco 2 cargas, ó, tá vendo? 2 cargas praticamente em cima, assim me deu o dobro do valor aqui, né? Se eu conseguisse acertar bem certinho uma em cima da outra aqui, ia dar exatamente 17 e aqui 0, né? Mas se eu colocar essa aqui mais próximo da lá, então dá outro valor ainda, né? Porque depende da distância, tá? Então, esse conceito aqui, então, o cálculo nem tanto, mas o conceito de cargas gerando alguma coisa ao redor para tentar atrair ou repelir, que é o que a gente chama de potencial, e isso a gente vai usar bastante. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos para um outro experimento aqui, tá? Esse experimento aqui, a gente vai trabalhar com cargas elétricas em movimento. Então, primeiro, a gente percebeu pelo exemplo anterior aí, né, que para eu pôr uma carga elétrica em movimento, deixa eu abrir aqui, para eu pôr uma carga elétrica em movimento, eu preciso de outra carga elétrica, certo? Esse simulador aqui não, porque esse aqui está simulando só cargas paradas, ó, né? Mas se essa carga azul eu colocasse aqui, ela tivesse livre, a hora que eu soltasse, ela ia ser atraída automaticamente por essas 2 cargas aqui, tá? Eu vou achar outro simulador para mostrar isso para vocês, tranquilo? Mas agora a nossa intenção aqui é mostrar essas cargas em movimento. Então, para colocar essa carga em movimento, eu preciso de uma fonte de potencial,
tá? Algo que vai dar força para as cargas entrarem em movimento. Deixa eu apagar as bolinhas aqui, cadê? Não. Aí, aqui em cima. Opa, Options, File Preference. Não, esse aqui não me deu a opção, peguei o errado. Mas tudo bem, dá para ver direitinho. O que eu queria mostrar só? Que nessa ponta aqui preta, onde ela está menorzinho, é como se fosse o polo positivo da bateria, e esse outro lado aqui o polo cinza da bateria. Sabe essas pilhas comuns que a gente tem, que a gente usa para tudo, controle remoto, né? Dessas aqui, ó, né? Não era para mostrar a marca, ela não está patrocinada. Então, a parte preta corresponde a esse lado que tem o pininho, e a parte cinza corresponde a esse lado onde é neutro, tá? Então, aquilo ali que está na tela é exatamente isso aqui. Tranquilo? Para fazer funcionar, o que eu preciso? Eu preciso de fios, tá? Vamos fechar um circuito bonitinho aqui e vamos falar alguns conceitos aí. Então, pega o caderno, enquanto eu estou montando aqui, vocês vão precisar anotar aí as coisas, tá? Tranquilo? Vocês ficaram curiosos agora, né? Botei fogo numa bateria. Ainda bem que é simulação, senão tinha explodido a bateria aqui. Pegaram um caderno? Então vamos lá. Primeiro conceito, circuito. Gente, eu não vou ficar colocando um monte de texto. Poderia aqui, né, embaixo da minha foto, aqui embaixo, onde tem o meu amigo aí, Darth Vader, poderia colocar todos os conceitos. Circuito, carga elétrica, poluir isso aqui de texto. Não é essa a ideia. Você está na frente do computador, né? Eu vou falar o conceito, você pode muito bem dar pausa no vídeo agora e pesquisar no Google, né? Se quiser eu pesquiso junto, primeira vez, ó, vamos lá, Google. O que a gente vai pesquisar? Circuito. Nossa, ele vai aparecer um monte de coisa. Apareceu um mapa aqui, né? Tá. Então o que a gente faz? Circuito, física. Aí vai aparecer um monte de coisa, né? Tá vendo como é fácil pesquisar? Então, a primeira coisa que eu quero aqui é o significado da palavra circuito. Vamos lá. Conseguem ler direitinho? Linha fechada que limita uma superfície, um espaço, contorno e perímetro. Ficou claro? Uma linha fechada, uma linha, tá? A parte periférica que cerca alguma coisa, cinto, cinturão. Periférica é as bordas, tá? Então a parte periférica é a parte da borda de alguma coisa. Cadê minha mão? Aqui, certo? Um círculo, por exemplo, a linha do círculo é a parte periférica do círculo. Tranquilo? Tem mais coisas aqui? Vocês querem ver mais? Tem mais, tem muito mais, né? Vamos ver se tem a de física aqui. Gente, não acredita nesse é 3 aqui não, mais ou menos circular, tá? Não, nem sempre um circuito é circular. Pensa num circuito de Fórmula 1, que é uma linha fechada, que não tem nada a ver com um círculo, né? Ó, linha fechada que limita uma superfície, no caso da circunferência. No caso do circuito de Fórmula 1, é um contorno, um perímetro, né? Ah, ele não traz aqui. Aqui, ó, traz, ó, eletricidade eletrônica. Conjunto de componentes eletricamente conectados que desempenham uma função específica. Tranquilo? Que é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Mas deixa quieto isso. Então, circuito. O que a gente vai falar de circuito? Que é uma linha fechada, tá? Essas bolinhas aqui, elas estão representando exatamente a carga elétrica, tá? Estão representando a carga elétrica ali. Pergunto para vocês, depois vai virar questionário isso. Essas bolinhas azuis aqui, elas estão representando quem? As cargas positivas ou as cargas negativas? Dá pausa aí e vai pesquisar. Pesquisou? Voltou? Descobriu que essas bolinhas estão representando as cargas negativas. Por quê? Lembra que eu falei no
caso do balão, né? O balão, as cargas vermelhas eram fixas, porque eram os prótons, eram positivas. As negativas, que podiam sair da blusa de lã e para o balão, eram as negativas, que representavam os elétrons. Quem que vai andar pelo circuito? Os elétrons. Tranquilo? Deixa eu ver se ele... Ó, tá vendo o botãozinho que está escrito aqui? Hide electrons, esconda os elétrons, tá? Então essas bolinhas aqui tá representando os elétrons, e era isso que eu estava procurando no começo, ó, só para mostrar a pontinha da pilha ali, tá? Deixa eu mudar esse aqui para mais para cá, depois eu vou explicar o que é isso aqui, tá? Olha que legal. Aqui ele está me mostrando exatamente, então, como que poderia ser dentro de um material. Vamos entender isso aqui. É um circuito, ó, tá fechado, ó, tá? Circuito fechado aqui. Tranquilo? Uma bateria que tem... Imagine assim, na parte preta aqui é um monte de cargas positivas e na parte de trás aqui é um monte de cargas negativas, né? Então, de dentro da bateria... A bateria manda pelo lado negativo um monte de elétrons. Deixar um pouquinho mais rápido ali, né? Tá? Manda um monte de elétrons vindo para cá, que são atraídos pelo lado positivo. Esse caminho amarelinho, marrom, laranja, alguém me ajuda aí qual que é essa cor, não sei. Tá? Essa cor aqui muito estranha, tá? Ela está representando um fio de cobre. Tá? Tem que ser um metal, por quê? Aula de química agora. Lá na tabela periódica, você vai descobrir que os metais, eles sempre têm 1 ou 2 elétrons na última camada. Então, se você fizer uma forcinha perto deles, colocar uma força elétrica perto deles, consegue facilmente arrancar aqueles elétrons. Ah, viu só? Química ajudando na física aqui. E aí esses elétrons vão passear pelo caminho onde eles podem. Professor, quem que está fazendo a força para esses elétrons? Lembra que eu falei que a ponta positiva aqui é como se fosse um monte de carga positiva? Então, eles começam a puxar os elétrons para perto dele, né? Então, ó, puxa o que está mais pertinho, aí é como se ficasse um espaço em branco aqui, vazio, com uma carga positiva. Então, ele começa uma sequência de puxões aqui. A bateria, as reações químicas que acontecem dentro dela, é como se fosse a escada do escorregador, né, que tirasse o elétron daqui de baixo dos positivos e mandasse lá para o alto para os negativos. E isso aqui é como se fosse escorregador, né, que escorrega e vai para a parte do outro potencial. Tranquilo? Então você veja, para ter uma corrente elétrica, por que é o nome corrente? Não é? Porque a palavra corrente pode derivar do verbo correr, né? que representa movimento, certo? Lembra a água corrente, que é a água do rio, que está sempre em movimento? Então, aqui a gente tem uma carga corrente, uma carga elétrica que está sempre em movimento. Quem que são essas cargas? O negativo, certo? E ela passa por dentro do fio, tá? Gente, aí você me pergunta, né? Por que que lá no começo a pilha pegou fogo? Por que que aqui ela pegou fogo? Tá? Vamos lá. Para a gente ter um circuito elétrico funcionando com segurança, tá? Eu preciso disso aqui, ó. Tá? Eu preciso de uma fonte de eletricidade, que é a nossa bateria. Eu preciso de um caminho para os elétrons, que são os fios, e preciso de alguém que consuma a eletricidade. Porque se toda energia sair da pilha, passar pelo fio e voltar para a pilha, se toda essa vontade dos elétrons de se movimentarem e tal, para voltarem tudo aqui para dentro, você vai superaquecer a tua pilha. Então o que você faz? Você põe alguma... Ficou de lado, ficou esquisito, né? Mas você põe algum equipamento aqui que ajuda a diminuir. Vocês perceberam a velocidade que estava os elétrons sem essa lâmpada aqui? Estavam muito rápido e eles
explodir a lâmpada, né? Por isso que eu mexi aqui na resistividade do fio. Coloquei bastante resistência no fio, só para não queimar a bateria. Agora eu coloquei que a resistência do fio é quase nada. Almost none, quase nada, muito pequena, né? Ela não pode ser nula porque nenhum material na natureza é nula a resistência, né? Próxima aula a gente fala de resistência, tá? Mas aqui então é só para entender um circuito. Um circuito simples é feito por uma pilha, né, uma fonte de energia, é feito de fios condutores e é feito de um, entre aspas, consumidor de energia. Nesse caso aqui, a lâmpada. Tranquilo? Eu coloquei a lâmpada para a gente poder ver esse efeito dela brilhar, tá? Porque eu poderia simplesmente aqui ter tirado a lâmpada. Ela não apaga aqui? Apagou. E ter colocado esse camarada aqui, chamado de resistor. Só que daí o efeito a gente não vê, né? Acontece a mesma coisa. Eu tô falando do mundo real, não tô falando só disso aqui não, tá? Depois, próxima aula, eu mostro para você um resistorzinho colocado aqui. Não vou mostrar a pilha queimando, explodindo, não. Afinal de contas, tem que preservar a minha segurança da minha casa aqui, né? Mas eu posso mostrar isso aqui para vocês. Aqui. Põe um resistor aqui, né? E a gente não percebe efeito nenhum. Mas quando a gente tira isso aqui, né? E coloca uma lâmpada, ai, o computador tá... Um computador não é ruinzinho não, mas eu exijo demais dele também, né? Tá? Parece que mudou a corrente, não. Eu só mudei a direção do circuito aqui, né? Tranquilo? Ficou claro, gente? Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês lembrem. Toda vez que você ouvir falar a palavra corrente elétrica, você estava falando disso aqui, né? Dessas bolinhas, dessas cargas elétricas que funcionam. Professor, e quando a gente tem uma pilha e a pilha não põe as bolinhas para funcionar, ou seja, não funciona meu equipamento elétrico, né? Põe lá no controle do Xbox e não funciona. Significa o seguinte, que essa reação química que acontece dentro da pilha, ou de qualquer outra forma que é armazenado ali, por exemplo, essas pilhas recarregáveis não é reação química, ela já não tem mais força para fazer o que acontece dentro da pilha, ou seja, tirar o elétron de um lado e mandar para o outro. Aí o potencial de um lado fica muito parecido com o potencial do outro. Então, por exemplo, numa pilha que é de 1.5 volts, geralmente acontece assim, o potencial do lado positivo ele é mais 0.8 e o potencial do lado negativo é menos 0.7. Valores próximos disso, não é? Que daí quando eu faço a diferença, 0.8 menos 0.7, menos com menos fica mais, dá lá o potencial de 1,5. A química ensina como calcular esse potencial aqui. Para nós, eu não preciso disso, não preciso me preocupar com o potencial. Eu posso pegar esse camarada aqui, é aqui que tem que pegar, chamado de voltímetro, e eu coloco aqui na bateria, ó, no lado negativo e no lado positivo. 9 volts. Nossa, uma bateria de 9 volts, nem é igual essa aqui de 1,5, né? Essa que a gente usa. Tranquilo? Então, assim, esse valor aqui está relacionado com o excesso de cargas positivas de um lado, que dá um potencial positivo, e com o excesso de cargas negativas que conseguem sair daqui do lado negativo. Certo? Daí eu faço a diferença entre elas, né? E aí quando eu faço a diferença vai dar esse valor 9 volts aqui. E quer ver o interessante, ó? Coloco lá na bateria, lá na lâmpada, 8.999, diminuiu 0.001 volt. Aonde que foi? No fio, né? Agora se eu colocar um fio com muita resistência,
Olha lá, ó, cai muito o potencial, né? Por isso que tem que ser um fio condutor, né? Um bom condutor ali, por exemplo, o cobre, certo? O cobre é o terceiro melhor condutor. É o terceiro melhor condutor. O primeiro é a prata, o segundo é o ouro, né? Quer ter uma boa conexão do teu videogame com tua televisão, né? Ou do computador com o monitor? Faz lá, faz um fio de ouro ou um fio de prata. Muito melhor que a de cobre, né? Só que daí 1,5 m desse fio vai ter mais ou menos o mesmo preço do teu videogame. Não sei se compensa, né? Tá? Mas aqueles fios que eles fazem propaganda com a ponta do fio, né? Com essa... Ih, tá preso aqui. Mas com a ponta do conector ali do HDMI com coberto de ouro, isso ajuda um pouco sim, ajuda no contato lá, né? Aí é tranquilo de fazer a conexão, dá uma conexão bem razoável. Gente, outra coisa, então pra gente encerrar, eu vou deixar ali nossa lâmpada bonitinha ali, sendo medido. Vocês assistiram o filme que eu passei para vocês? A Guerra Elétrica, ou a Guerra das Correntes Elétricas. Tem um filme também, se não me engano, na Netflix. Eu não pus ele porque eu não sei se todo mundo tem acesso a Netflix aí e tal. E aquele outro que eu passei está no YouTube, né? É a Guerra das Correntes. Então foi a briga comercial lá, né? Entre o Edison, Thomas Alva Edison, aquele cara que inventou a lâmpada, né? Nossa, o cara não tem muito mais invenções que isso. A lâmpada é só uma delas, né? E um pupilo dele, né? Que entrou lá, o Nikola Tesla. O que eu quero que vocês entendam da Guerra das Correntes que tem a ver com o teu dia a dia? Hoje, se vocês estão conseguindo me ver isso aqui no teu computador, foi porque esses caras começaram a ter essa Guerra das Correntes, guerra entre aspas, né? Mas essa disputa comercial de corrente elétrica, quem conseguiria distribuir mais facilmente a corrente elétrica, qual que é o padrão a ser seguido, né? Coisas que a gente tem que entender sobre o mundo daquela época que é exatamente igual hoje. Que a gente só consegue fazer ciência e desenvolver tecnologia com investimento, certo? Vocês escutam muito nós professores falar assim, porque o governo não está incentivando a pesquisa, né? Porque o governo cortou verba, não sei de qual pesquisa lá. Gente, essas pesquisas, às vezes, por exemplo, a pesquisa de corrente elétrica, ela não nasceu ali com o Edison e com o Tesla. Ela não nasceu ali, tá? Ela nasceu muito antes. Lembra aquele Dalton que estudou o modelo atômico, né? Então, pouco depois do Dalton, Dalton foi 1812, comecinho do século XIX, né? Pouco tempo depois, 1830, 40, por aí, já começou a ter alguns experimentos, algumas evidências da corrente elétrica, né? Então, assim, até chegar no Tesla e no Edison, finalzinho do século XIX, comecinho do XX, onde eles estavam tendo tecnologia, eles estavam desenvolvendo tecnologia, já tinha tido um monte de ciência, né, dizendo que os materiais se aqueciam quando passava uma corrente elétrica dentro deles, né, que se aquecesse o material poderia brilhar. Ó, aí começou a ideia da lâmpada, né? Veja, tudo isso era ciência. Os caras não sabiam que ia virar o celular que você está usando hoje, certo? Então, eles tinham que pesquisar, eles tinham essa vontade de entender o mundo. Se ia dar algum fruto disso, alguns estudaram corrente elétrica, morreram sem saber que o estudo deles estava dentro da casa das pessoas, substituindo o gás, que era tóxico, a vela, que era cara, né, por uma lâmpada, né, por um objeto que podia acender toda noite e não diminuía, não queimava combustível, né,
Claro, no começo foi caro porque pouca gente conseguia comprar um gerador dentro de casa, né? E ainda era ruim porque usava o combustível do mesmo jeito, queimava o gás, o petróleo ali do mesmo jeito. Mas hoje, a tecnologia que esses caras começaram, a ciência que eles começaram no século XIX, veja, já mandou a gente para fora da Terra. A gente consegue carregar um computador, eles nem sabem o que era o computador. Se a gente voltasse lá no século XIX e falasse com o Tesla, com o Edison, que as ideias dele fez gerar esse celular que é um computador, eles iam ficar abismados. E o Tesla, se vocês lerem um pouquinho sobre ele, ele foi um dos primeiros a prever a interconectividade entre os aparelhos, né? Ele previa que você ia carregar um aparelhozinho no bolso que ia te ajudar a fazer as contas, te ajudar a fazer um monte de coisa, facilitar a tua vida. Ou seja, o cara que teve a ideia do celular, mas sem saber direito que ia receber esse nome ou tudo que ia ter dentro dele, certo? Então a tarefa de vocês para essa semana, presta atenção, né? Façam uma pesquisa sobre corrente elétrica, tá? Daqui 2 dias, hoje é segunda-feira, que dia? 22 de junho, né? Segunda-feira, dia 22 de junho, tá? Vou colocar no ar, na quarta-feira, dia 24 de junho, uma tarefa para vocês exatamente sobre o que eu estou falando aqui, certo? O que eu quero nessa tarefa? Eu quero que você pesquise o conceito de corrente elétrica, a diferença entre corrente elétrica alternada e contínua, tá? Me explique de novo, com as tuas palavras, o que é potencial elétrico. Eu vou cobrar tudo isso para vocês, ó. Vou até eu anotar aqui, ó. Vocês deviam estar fazendo, ó. O que é corrente elétrica? Corrente alternada e corrente contínua, qual que é a diferença? Lá no vídeo eles comentaram bastante sobre isso, então é interessante que vocês saibam. Eles falaram também bastante lá 220 volts, 20 mil volts, né? Todas essas grandezas que eles falavam lá no vídeo de volts. Pesquisa de novo o que é isso, certo? A dica é potencial elétrico. E qual que foi a última coisa que eu falei que eu já esqueci? Não falei, né? Falei só essas 3 aí, tá? E você vai me explicar com as suas palavras a importância disso tudo, tá? A importância de todo esse conhecimento. Veja, a importância tá fácil de entender, porque vocês tiveram lá naquele vídeo algumas informações, hoje já passei outras informações, tranquilo? Gente, mais uma coisa. Vai ter mudanças, né? A gente foi informado nesse final de semana, hoje, que vai ter mudanças no jeito que eles vão fazer a chamada. Aquelas atividades da SED vinham com uma questão que era só presença e com um formulário lá que era a chamada, a avaliação, né? Eles estavam sempre colocando 2 questões lá e mais aquele formulário de presença. Aí eles davam a liberdade para nós, professores, tirar aquele formulário de perguntas e que vocês respondessem só a presença. Eles mudaram isso, tá? Todo formulário agora que vier da CED tem que ser respondido. Vai ter uma questão lá dentro, certo? E essa questão respondida vai valer como presença. Uma coisa importante, eu não tenho acesso a ver a lista das respostas, tá? Eu não tenho acesso nem a ver a pergunta com antecedência. Então, o que vocês têm que fazer? Entra lá, lê a pergunta. Se conseguiu responder lá, beleza. Né? Nem que você copie a pergunta de novo, responda no caderno. Tá? E tenta responder o máximo correto possível. Tá? Eu não vou ter... Você respondeu, não adianta me cobrar a correção, porque essa correção vai lá para a secretaria. É eles que vão me mandar depois a resposta de vocês, tá? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem ter um controle de quem entra só para responder a chamada e de quem entra para tentar responder mesmo. Tranquilo? Então, a partir já do próximo questionário, que eu acho que é amanhã que sai, tem que ser respondido daí. Certo? O que mais que eu ia falar para vocês?
Ah, eu queria muito mesmo que vocês me dissessem um horário para a gente marcar um meeting. Eu já tentei marcar umas 3, 4 vezes, né? Teve um dia que faltou luz aqui em casa, eu não consegui falar com vocês. Depois eu marquei mais umas duas, nada de acontecer, não, vocês não apareceram, né? Sexta-feira, dia 20, 22, 24, dia 26, tá? Vou deixar no mural lá que dia 26 eu quero conversar com vocês, tá? A nossa aula é às 8h20 da manhã, tá? A orientação que a gente tem ali na escola é seguir exatamente o horário de aula, certo? Não sei se dá tempo de vocês acordarem às 8h20 da manhã, tá? Eu vou ter que marcar para esse horário, 8h20 da manhã, porque é o nosso horário de aula. Se não der para vocês assistirem, participarem do Meet nesse horário, me avisa, me mande lá no mural, tá? Para eu marcar outro horário. Eu tô tarde inteira livre, à noite não, porque à noite eu tenho aula com as turmas do noturno, certo? E de madrugada? Né, não pode. Não posso dar aula nem de madrugada nem no final de semana. Questão de legal, né? Questão de leis que tem alunos menores ainda, né? Agora, se eu ver uma gravação do pai e da mãe, o pai e a mãe assistindo a aula de madrugada junto com vocês, aí eu marco uma aula de madrugada, né? É claro, se vocês me convidarem para jogar alguma coisa de madrugada, aí é outra história. Aí quem sabe até jogue com vocês. Tranquilo, gente? Tá? Então, vejo vocês na sexta-feira. Até mais. O mouse tinha parado de mexer aqui. Tchau.